De volta aí com o nosso canal Jedi das Exatas, com uma aula fantástica que o nosso Ledu Yoda vai fazer para vocês. Um abraço, é com você, Ledu. Valeu, Yoda, obrigado aí pela força. Meus amigos, meus queridos alunos, nós vamos fazer uma videoaula rapidinha hoje pro pessoal que prestou nesse final de semana aí. Hoje é dia 12, dia dos namorados, né? E a moçada passou lá esse finalzinho de semana prestando a provinha da segunda fase da Unesp, né? Da Vunesp. E na área de matemática vamos resolver as 3 questões rapidinhas aí. Beleza? Então vamos lá então. A primeira questão fala sobre a cônica, né, a parábola, e ele tem um gráfico aqui para vocês e falou o seguinte, ó, essa reta diretriz, a coordenada dela é menos 3, né, x igual a menos 3, o foco está projetado aqui na coordenada menos 1 e 2, o vértice da parábola também foi dado aqui, menos 2 e 2, o que ele quer? Ele quer que você descubra 2 pontos quaisquer dessa parábola que seja diferente de V e P, e em seguida ele quer que calcule o valor desse carinha aqui, ó, desse YP aqui, beleza? Então, vamos começar de que maneira? Vamos descobrir aqui o parâmetro, né? Como é que eu descubro o parâmetro? O parâmetro é a distância que está do foco até a reta diretriz. Mas essa distancinha aqui, ó, do foco até o vértice é a metade do parâmetro. Então, como é que eu faço isso? Muito simples, ó. Menos 1 menos menos 2, essa distância é 1. Como esse 1, essa distância que vem daqui até aqui é 1, esse pedacinho aqui, ó, vale 1, e isso aqui é igual a P sobre 2, então eu descubro que o parâmetro vale 2. Beleza? Bom, a equação da parábola, como ela não está na origem, né? Então eu vou ter aqui o vértice fora da origem, o y do vértice, x do vértice. Como eu tenho esses valores, que foi dado aqui em cima no problema, né? O vértice, o x do vértice e o y do vértice foi dado lá em cima, então eu cheguei na equação da parábola, que é essa. Tranquilo? Qual o primeiro problema? Ele quer que você dê 2 valores, ou encontre 2 pontos que pertencem a essa reta. Bom, eu poderia dar qualquer valor para x aqui e encontrar o valor de y. Mas um valor de x que está bem legal, está bem fácil, está aqui, ó, esse ponto, essa coordenada aqui, ó, tá? Quando x for menos 1. E para provar que ela pertence à parábola, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e substituo no lugar da equação, onde o x eu ponho menos 1, e eu vou encontrar 2 valores para y. O que significa isso? Quer dizer que essa coordenada aqui, ou seja, esse ponto aqui, ele é menos 1 e 0. E esse outro valor aqui, ó, é menos 1 e 4. Eu já tinha, meio que por lógica, matado isso, porque aqui existe um eixo de simetria e a distância, ela é a mesma, né? Então, já teria até matado isso em relação a essa distância que eu tenho aqui e essa distância que eu tenho aqui. Mas está provado que era isso que a Unesp queria, né? Nada de ficar com uma equaçãozinha simples ou dedutiva. Então, nós mostramos matematicamente para eles, para que essa primeira parte da resposta está feita. Então, agora vamos calcular o quê? Vamos calcular esse valor aqui, ó, o YP. Como é que eu faço isso? Para calcular isso, YP, eu já tenho a coordenada do x aqui, ó, x é 0. Então, de novo, volto naquela equação que eu já encontrei, substituo o valor. O que vai acontecer? Eu vou ficar aqui com y menos 2 ao quadrado igual a 8. Então, esse quadrado aqui, a gente tira a raiz quadrada dele, lembrando que isso aqui é mais ou menos, né? Porque são valores que elevado ao quadrado dá 8, então mais ou menos raiz de 8. O que acontece? Eu vou encontrar 2 valores aqui. O 2 mais... Opa, o que é esse 2 raiz de 2? Ah, muito simples. Raiz de 8 aqui, a gente dá aquela fatorada básica. Quando a gente fatora cada parzinho, né? Raiz quadrada, sai um 2 fora, e aqui a Aline fica presa lá, né? Para quem não sabe quem é a Aline, é aquela que tentou fugir e não conseguiu, então ela ficou presa na prisão. Piadinha sem graça. Então, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Bom, lembrando que, como eu quero essa coordenada aqui, que o y é positivo, e aqui, ó, vai dar negativo, então esse negativo para a gente não serve, então nós vamos ignorar. Então, o y que a gente está procurando aqui é esse valor do 2 mais raiz de 2. Então, para dar a resposta, a solução final, eles queriam 2 pontos. Então, vamos chamar esse ponto aqui de ponto R, vamos chamar esse outro ponto aqui, ó, de ponto S, né? E aí, as respostas que eu estaria procurando seria uma coordenada menos 1, 0, e o outro ponto, a gente chamou de S ali, menos 1, 4. E o y, né, o YP, está aqui.
Tranquilo? Belezinha? Essa questão é nossa. Vamos para a próxima. Uma empresa, ela oferece um frete gratuito para as entregas no raio de 25 km do depósito e para aquela distância que ultrapassar 25 km, medida em linha reta, isso aqui é importante, tá? Ela vai cobrar R$ 20 por quilômetro que ultrapassa os 25 iniciais. Essa cobrança também será feita de forma proporcional no caso de ser frações de quilômetro. Um consumidor que resida a 20 quilômetros a leste do depósito e a X quilômetros ao sul, ele quer que você apresente uma figura representando a situação descrita e determine o valor máximo de X para que o consumidor tenha direito ao frete gratuito do produto em sua residência. E em seguida, tem uma outra perguntinha aqui, determine o custo C do frete em função de X, no caso do C de X ser igual a zero. Então, primeira coisa, vamos determinar aqui que nós temos a situação do depósito, 20 km aqui a leste, né, e depois ao sul. Então, o depósito aqui, 20 km ao leste, depois eu vou descer aqui ao sul, pensando nas coordenadas aí, né, coordenada cartesiana aí, né, na questão dos pontos, né, norte, sul, leste e oeste, né? Então aqui eu tenho a situação, essa é a distância que eu quero calcular. Beleza? Bom, isso aqui é um tio Pitágoras aí, quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Bom, a distância vai ser calculada em função do x da seguinte maneira, raiz quadrada de 20 ao quadrado, que é 400 mais x quadrado. Beleza? Bom, então, para que ele fique isento, a distância, tá lá, ela tem que ser, no máximo, né, 25 km. Então, a distância tem que ser menor ou igual a 25. Como a gente calculou a distância aqui agora, resolvendo essa bagaça aqui, e lembrando que aqui, como isso aqui está elevado a uma raiz aqui, se eu elevar ao quadrado de um lado e elevar ao quadrado do outro, eu tenho a solução do problema. Lembrando que, para que eu fique isento, a distância x aqui, ó, ela não pode ultrapassar 15 km. Então, a primeira parte do problema está respondida. Agora, vamos pensar na função do custo em relação à distância, a distância D, tá? Aquela distância lá. Seria zero se a distância estiver de 0 até 25 km. E eu vou cobrar R$20, olha lá, o sisteminha diz, ó, R$20 por quilômetro que ultrapasse. Então, o que é isso, o quilômetro que ultrapasse? Seria a distância menos 25. Então, passou para 26 km, então 26 menos 1, 26 menos 25 dá 1, então isso aqui seria uma vez, tal, ou fração. Lógico, só depois que passar dos 25, então não tem o sinalzinho de igual. Isso aqui é o custo da distância em função de D. Agora, para esse caso aqui, a pessoa que mora a 20 km a leste do depósito e a X km ao sul, como ficaria a função? Então, lembrando, C de X, uma das condições é que ele seja diferente de zero, então aqui vai ficar o seguinte, no lugar do D, vai ser a nossa distância, que é no máximo 15. Então, a minha função fica zero se a distância for de 0 até 15. E 20 vezes o valor de D, que no caso é esse Dzão que nós calculamos aqui, menos 25, se for maior que 15. Então, essa questão está encerrada. Se tiver alguma dúvida, dá uma pausada, volta aí, releia, porque ela não é muito difícil, tá? E a terceira e última é um sisteminha aí que a gente vai estar trabalhando com duas equações. A demanda de um produto químico no mercado é de D toneladas quando o preço for igual a P, em milhares de reais. Neste preço, o fabricante deste produto oferece F toneladas ao mercado. Então, estudos econômicos do setor químico indicam que D e F variam em função do P, que é o preço. E as funções estão aqui, ó, D de P e F de P. Admitindo-se que o P é maior que 1 e sabendo-se que a raiz 7.569,87 determina o valor de P para o qual a oferta é igual, isso aqui é importante, a oferta é igual à demanda desse produto, tá? E, em seguida, admitindo-se o P maior que 1, determina o intervalo real da variação de P para o qual a demanda seja positiva. Isso aqui vai ser aquele quadrinho de sinais que a gente vai trabalhar. Então, vamos para a primeira parte do problema e vamos igualar. D de P igual a F de P. Igualando, vamos multiplicar isso aqui em cruz e vamos chegar na equaçãozinha aqui
do segundo grau. 19p² menos 103p mais 40. O Azinho, o Bzinho e o Czinho estão ali. Calculando o delta, tá? Eu vou ter o valor aqui, delta 7.569, que não foi à toa que eles deram essa informação no início lá como dado do problema. Bom, calculando então os p's, né? Substituindo cada valor menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a, ou seja, nosso báscarazinha, nós vamos chegar aqui à seguinte situação. Dois valores para p, mas como ele diz que o p tem que ser maior que 1, 8/19 não vai me interessar. Então, o p que eu estou procurando é o p igual a 5. Fechado? Segunda parte do problema. Aí agora é o seguinte, ele quer que você determine o intervalo real da variação de p do qual a demanda, então agora eu vou olhar só para a demanda, ó, só isso aqui que me interessa. E se você observar bem, eu tenho aqui duas equações, eu tenho uma funçãozinha do segundo grau e eu tenho uma função do primeiro grau. Então a ideia aqui é fazer o quê? O estudo de sinal. Vamos fazer o estudo de sinal da primeira? Vamos. O que a gente faz? Vamos pegar essa primeira equação, vamos igualar ela a zero e vamos achar as raízes, ou seja, p igual a 0 e p igual a 7. Lembrando aqui que a bolinha é aberta porque o que ele está pedindo aqui seja maior que 0, seja positivo. Então, o igual a 0 não interessa, tá? E aí eu vou trabalhar aquela seguinte regrinha, pensando que o meu eixo y está aqui. Então, valores abaixo é negativo, né? E valores acima é positivo. Então, todos os valores que o x for menor que 0 ou maior que 7, a minha imagem positiva, e nessa região a minha imagem negativa. Fechado? Vamos analisar a segunda. A segunda equação é uma equação do primeiro grau, ou seja, uma função afim. E aí ela está no denominador, e aí a ideia é que isso não pode ser 0, né? E aí, como não pode ser 0, então vai ser diferente de 0, eu vou encontrar o valor p diferente de 2, que nesse caso aqui não altera muito a questão de ser bolinha aberta ou bolinha fechada, porque a bolinha vai ser aberta mesmo. Mas, como regra, né, a gente sempre que tiver uma divisão, eu não posso ter uma condição de existência do que eu não posso ter no denominador o resultado 0. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Vamos jogar isso aqui no quadro de sinais. De que maneira? Muito simples. Nós vamos pegar aqui a equação 1, vamos colocar as raízes, que está aqui, a raiz 0, né? O outro valor 7. Aqui a segunda equação, onde corta o 2. Faço o meu tracejado e aí eu vou marcar aqui os sinais conforme está aqui, ó. Na minha equação 1, antes do 0 é positivo, entre 0 e 7 negativo, e a partir aqui, ó, positivo, ó. Beleza? E, na sequência, aqui a segunda equação antes do 2 positivo, depois negativo. Fazendo a guerrinha de sinal, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui, ó, amigo do meu amigo, inimigo do meu amigo, meu inimigo, inimigo do meu inimigo, meu amigo, e assim por diante. Bom, como ele pediu positivo, essa região aqui também, ó, seria positiva. Porém, esse valor aqui, ó, antes de 0 é positivo. Mas, como ele pediu para os valores de p maior que 1, então o que interessa, na verdade, é só esses valores que estão aqui, ó. E aí o p é o número que pertence aos reais, de tal forma que ele seja 2, menor, não tem o igual, menor que p e menor que 7. Beleza? Moçada, foi muito bom estar com vocês. Obrigado aí pela atenção. Se você curtiu, inscreve-se no canal aí, dá um joinha, tá? Eu tô te esperando. Valeu mesmo. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço e tchau! Yoda, dá um tchau pra galera. Falou, galera. Valeu aí. Obrigado mesmo, hein? Se inscreve no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.